E a gente volta a falar sobre a Covid-19. O Conselho Regional de Farmácia de Sergipe está preocupado com o crescimento das vendas de medicamentos inadequados para o tratamento da doença. Vamos chamar então o repórter Cláudio Rocha, ao vivo, que tem mais informações sobre este assunto. Boa noite, Cláudio. Parece que virou moda, né? O pessoal tomar remédio sem uma prescrição médica, não é, Cláudio? Pois é, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. Aliás, Gilvan, uma moda que pode trazer sérios danos à saúde. Aqui comigo a diretora do Conselho Regional de Farmácia, a farmacêutica Larissa Carvalho. Diretora, boa noite. Como o Conselho tem tentado inibir essa venda associada desses medicamentos ao tratamento da Covid? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Gilvan. Então, Cláudio, na verdade nós estamos com uma ação em que buscamos a parceria tanto do PROCON estadual quanto do PROCON municipal. Estamos aguardando o retorno para uma ação conjunta, na tentativa da gente coibir a propaganda, né, do uso de alguns medicamentos associados ao tratamento da Covid ou prevenção da Covid-19. Aliás, o uso preocupa bastante, os números são preocupantes. Exato. Tem um levantamento do Conselho Federal de Farmácia que mostra que em 2020 o uso da hidroxicloroquina mais do que dobrou quando comparado ao uso em 2019. E no caso da ivermectina, teve um aumento de 558%, né, da utilização desse medicamento em especial. De que forma essa propaganda enganosa está sendo levada à população? Então, Cláudio, eu preciso esclarecer que a propaganda de medicamentos ela até pode ser feita. Há uma regulamentação da Anvisa para isso. Só que nesse caso, a gente entende que é uma propaganda enganosa quando se configura, principalmente no caso da ivermectina, é o que mais vem acontecendo, né, o uso dela a uma possível prevenção ou tratamento da Covid. Por quê? Porque já foi comprovado que não há eficácia. Este medicamento, ele não tem eficácia sobre a infecção pelo coronavírus, né? E aí, inclusive, até o próprio fabricante que deteve a patente, né, da ivermectina um dia, né, já publicou o estudo comprovando de que não há. Então, não é nem dúvida se há eficácia ou não. Hoje já está comprovado de que essa eficácia ela não acontece, ela não existe. Quais os riscos à saúde de ingerir esses medicamentos? Cláudio, todo medicamento ele pode trazer riscos à saúde, né? E aí o principal, digamos assim, que o maior princípio do uso racional de medicamentos é você fazer o uso de medicamento para aquela indicação, para aquela condição de saúde, aquela doença que você tenha. Quando a gente usa um medicamento que não está associado à indicação, que não tem indicação, na verdade eu estou fazendo um uso completamente irracional, correndo risco apenas de ter reação adversa. No caso da ivermectina, existem várias reações possíveis, mas aquela que mais preocupa é a possibilidade de provocar problemas hepáticos pelo excesso de uso, pelo que a gente chama de toxicidade cumulativa. A pessoa vai utilizando esse medicamento por um tempo muito maior do que o indicado e ela acaba tendo, em consequência, esse problema hepático, por exemplo. Qual a responsabilidade técnica do farmacêutico nessa situação? Bom, o farmacêutico é o profissional que tem a capacidade técnica para fazer análise no momento que ele vai dispensar, ou seja, quando ele vai liberar esse medicamento, seja no setor público ou no privado. Quando o usuário ele chega com uma prescrição que a gente chama de uso off-label, o que é off-label? É um uso que não é o original, não é o indicado originalmente para aquele medicamento, como estão fazendo com a ivermectina para a Covid, né? Ela tem uma indicação para parasitose, para piolho, sarna e outras parasitoses, e alguns médicos prescrevem para a Covid, por exemplo. Essa prescrição ela não está errada, os médicos podem fazer isso. Só que quando o farmacêutico vai dispensar, ele tem que analisar primeiro se o usuário ele está ciente de que ele vai fazer um uso off-label, um uso que não tem indicação original. E aí ele pode, inclusive, aplicar um termo de ciência para esse usuário, para comprovar de que ele está ciente daquilo. E também, para se resguardar, ele pode cumprir, na verdade, uma declaração de que ele está prescrevendo mediante orientação daquele usuário. E pode se identificar que tem alguma não conformidade naquela prescrição, naquela indicação de uso, inclusive se recusar a dispensar, se for o caso. Diretora, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite. É isso, Gilvan. Todo cuidado é pouco. Cuidado é pouco. Obrigado, Cláudio. Boa noite.